Subiu para 22 o número de casos confirmados da febre Oropouche em Sergipe. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu vou chamar a Jéssica Cruz aqui conosco mais uma vez. Jéssica, para você agora, uma excelente tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a atualização desses números aí e até explicar para quem ainda não sabe o que é a febre Oropouche, não é isso, Jéssica? Falei direitinho, Jéssica? Boa tarde. Falou direitinho sim, Lucas, boa tarde. É muito importante, inclusive, que a sociedade conheça mais essa doença, saiba a forma de transmissão, para que possa se proteger também. Essa Oropouche, a febre, essa doença, ela é transmitida através de um mosquitinho conhecido como maruim, né? Então é muito importante que todo mundo fique atento. Você falou sobre esse dado, né? Subiu para 22 o número de pessoas com febre Oropouche aqui no nosso estado, mas no país também esses números eles têm avançado. A gente conversa com o doutor Bruno Araújo, ele é doutor em saúde pública, para a gente entender um pouco melhor, porque tem gente que confunde com a dengue, né? Exatamente. Boa tarde, Jéssica. Na verdade, é uma doença muito parecida com a dengue. Os sintomas são parecidos, é também transmitida por um mosquito, né? Apesar de ser um mosquito diferente, mas realmente é uma doença muito parecida. Inclusive, acredita-se que no passado a gente já tinha muitos casos da febre Oropouche, mas que a gente confundia com dengue, até porque o diagnóstico, se ele não for específico, né, ele pode também dar um falso positivo para dengue. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, que se a pessoa tiver alguns sintomas que são parecidos com o da dengue, procurar o posto de saúde e por conta dessa epidemia que está vindo agora, os exames mais específicos podem aí diferenciar de uma dengue. Quando a gente fala da dengue, a gente fala de queda das plaquetas, né? Muito rápido o avanço da doença. Com o Oropouche é semelhante esse avanço da febre, da condição de saúde física? Sim, a parte inicial, né, a fase inicial da doença é muito parecida. Essa questão mais da queda das plaquetas a gente não vê tanto na febre Oropouche. Ela pode evoluir em casos que a pessoa tem um problema de imunidade, em pessoas que vivem com HIV ou AIDS, crianças, idosos, pessoas que utilizam corticoides de maneira crônica. Você pode verificar uma meningite, porque o vírus ele pode passar para o líquido cefalorraquidiano e aí você pode desenvolver uma meningite. Então, inicialmente era muito parecida com a dengue, mas a evolução da doença acaba sendo um pouco diferente. No nosso país, a gente tem visto que a doença ela avança, o quadro de saúde piora quando se trata de mulheres gestantes. Algumas faleceram, outras perderam seus bebês. O risco maior é para esse público? Sim, é um dado que vem sendo estudado ainda, né? Mas cada vez mais a gente vai vendo a presença de fetos que morrem em decorrência do vírus, gestantes que têm aborto espontâneo. Então, o que se acredita, pelo menos a literatura mostra, é que em uma parte dos casos de gestantes infectadas pelo vírus, a gente acaba vendo o que a gente chama de transmissão vertical, que é a passagem do vírus da mãe para o feto, ocasionando problemas fetais, né? Desde malformações congênitas até a morte do feto ou a morte da gestante. Tem vacina para Oropouche? Então, a gente não tem uma vacina específica ainda para Oropouche, né? O que a gente indica para prevenção é que as pessoas se protejam nos horários de pico de transmissão. Então, principalmente o mosquito, né, o maruim, o Culicoides paraense, ele pode transmitir o vírus, ele pode picar as pessoas em qualquer horário do dia, mas principalmente tardezinha, umas 5 horas da tarde, as pessoas devem se proteger, principalmente com roupas que protejam as partes, os membros, né, do corpo. Fechem as janelas, utilizem essas telas que protegem contra insetos, né, da janela, para justamente evitar que ele entre na casa e transmita o vírus. Porque o repelente, né, o repelente corporal e o inseticida, ele não é tão eficaz para o maruim quanto é para o Aedes aegypti e também para a muriçoca, né, o mosquito, o Culex, que é o mosquito mais comum no Brasil.
Agora, é interessante você falar sobre essa prevenção, presença do mosquito em nossa sociedade. Isso se dá principalmente por conta da nossa invasão em áreas rurais, em áreas ambientais, que são os locais para esses mosquitos. Então, eles acabam invadindo a área urbana por conta dessa invasão também ao habitat deles? Exatamente. O Culicoides paraensis não é um mosquito tão urbano como o Aedes aegypti, ele é mais rural. Mas a partir do momento em que as pessoas vão invadindo o bioma deles, o habitat natural deles, como eles podem se movimentar numa faixa ali de 500 metros a 2 quilômetros, então você vai tendo contato com esse mosquito e a doença vai se propagando. Então é importante que a gente tenha essa noção, essa consciência ambiental para evitar que essa doença se alastre. E também é importante alertar as pessoas que o mosquito, ele faz a desova de maneira diferente da dengue, né? Enquanto a dengue a gente fala de água parada, aqui a gente já está falando de material orgânico úmido parado. Então, quem tem frutífera no quintal, quem costuma guardar qualquer tipo de material orgânico, seja comida, pedaços de planta, que fique ali jogado no quintal, o mosquito ele pode desovar ali. Que usa bagaço de alimento, de fruta, para adubo dessas plantas, não pode? Não pode de jeito nenhum, porque aí você está dando espaço para que o mosquito se multiplique. Então limpem sempre o quintal, não deixe matéria orgânica de qualquer jeito ali no quintal, porque aí ele pode utilizar aquilo como forma de reprodução. Muito obrigada pelas informações. Lucas, essa entrevista ela foi fundamental porque ela nos ajuda demais a entender como o mosquito ele acaba chegando até nós, contaminando a população, né? E olha a prevenção como pode ser feita. Nada de deixar material orgânico parado e nem água parada também por conta da dengue, né? Com certeza, Jéssica, é muito importante fazer esse alerta, né? E a população precisa entender melhor dos riscos, né, que nós temos dos mais diversos tipos de doença. Obrigado, Jéssica, pelas informações. Isso é de extrema, mas extrema importância, viu, gente?